Oi, gente. Olha só, a gente vai falar hoje então sobre a última parte aí da nossa aula de Brasil colonial. É um assunto extenso, como vocês podem ver, mas é de longe um dos assuntos mais importantes que a gente trabalha na história, principalmente aí nesses primeiros anos do ensino médio, tá bom? E, portanto, a gente precisa realmente dar uma olhada com mais cuidado sobre esse assunto. E aí hoje nós vamos falar sobre a economia mineradora. É esse momento, a partir daí do século XVIII, em que no Brasil passa a se desenvolver com muito mais intensidade a mineração. Vai se tornando a mineração a principal atividade econômica, a base da economia colonial brasileira. E vamos ver que, a partir disso, comparado com o que nós tínhamos na economia açucareira, vão ocorrer muitas transformações importantes na história do Brasil, muitas consequências importantes vão acontecer. Inclusive, podemos dizer que aí começa a surgir a semente da independência do Brasil. Tá ok? Vamos ver como é que isso aconteceu? Bom, esse cenário, né, que está representado nessa pintura, vai se tornando cada vez mais comum no Brasil colonial daquela época. Né? Vejam que nós temos aí um cenário, um cotidiano, onde muitos escravos estão sendo utilizados na mineração. A maior parte da mineração que ocorre no Brasil naquela época, pessoal, é essa mineração de aluvião que a gente chama, que é um garimpo que se dá na costa dos rios. É ali onde se obtinha esses metais preciosos que iam se sedimentando no fundo desses rios. Né? Não é uma mineração de aquela clássica que a gente vê que se dá dentro das cavernas, dentro das minas, né? É uma mineração diferente, tá? Mas o que eu quero que vocês observem, o que essa imagem nos mostra, é que mais uma vez a mão de obra escrava negra, africana, sobretudo, ela vai ser a base, vai ser o braço forte dessa atividade econômica. Mais uma vez os escravos vão ser utilizados em vantagem, em benefício desses exploradores, ok? Bem, quando é que ocorre esse aumento, esse incremento da economia mineradora? A partir do século XVIII. Então vejam que a economia açucareira ela vai ser a base da economia ao longo ali do século XVI, XVII, mas a gente viu que no final do século XVII a expulsão dos holandeses do Brasil dá início a um momento aí de grande crise da economia açucareira e, como alternativa para essa economia açucareira, a partir do século XVIII, vai se desenvolvendo a mineração. Essa mineração ela vai ser muito mais predominante na região de Minas Gerais, inclusive é daí que vem o nome, e na região centro-oeste como um todo, tá, pessoal? Pega ali toda a região do Goiás até o Mato Grosso, tá? É toda essa região aí, então, do interior do território brasileiro que vai se desenvolver com maior intensidade a mineração. E vejam que para que essa mineração pudesse se desenvolver ali naquele lugar, foi necessário a descoberta dos metais preciosos. E essa descoberta desses metais preciosos no interior do Brasil, ela é feita pelos bandeirantes. Esses bandeirantes, eles são muito importantes para a gente entender a história do Brasil colonial. Vejam aqui nesse mapa aonde que se dá a maior parte dessa exploração mineradora. Reparem que agora você não tem mais o Nordeste como o centro das atividades econômicas. Essa mineração se dá sobretudo na região sudeste e na região centro-oeste. É a partir do século XVIII, portanto, pessoal, que a gente vai ter aí o início desse deslocamento do eixo econômico da região nordeste para a região sudeste, como é até os dias de hoje. O centro econômico, a região mais rica do Brasil, continua ainda sendo a região sudeste. Vejam que isso começou lá no século XVIII, tá ok? Bem, vamos lá, vamos falar dos bandeirantes. O que é esse bandeirantismo? É um movimento de expedições que vão buscar explorar o interior do território brasileiro. Ok? Lembra eu falei para vocês
que os portugueses eles conheciam, na verdade, muito pouco do que era o Brasil. A maior parte da ocupação portuguesa ela se restringia ao litoral, o litoral ali do Nordeste, um pouco da região Sudeste, mas sempre ali presente no litoral. Eram poucos aqueles que adentravam o interior do território brasileiro. E os bandeirantes vão ser um dos principais responsáveis por isso, tá bem? Então, esses bandeirantes, a grande parte deles vão sair dessa região que vai ser São Vicente. São Vicente, pessoal, lá na frente, futuramente, vai se tornar São Paulo. Então vejam que São Paulo já tem aí um protagonismo muito interessante na história do Brasil, já no período colonial, principalmente graças a esses bandeirantes. Esses bandeirantes, então, vão ser grupos de homens que vão se juntar e vão sair em expedição, explorando o interior do território brasileiro em busca de alguma coisa. O que eu quero dizer com alguma coisa? Alguma coisa que dê lucro, tá? Na grande maioria das vezes, qual que era a principal fonte de lucro dos bandeirantes? Comércio de escravos, tá? A maior parte das expedições de bandeirantes eram voltadas para encontrar tribos indígenas, grupos indígenas no interior do território, no interior da mata, capturar esses indígenas e escravizá-los na costa brasileira, tá bom? Porém, é nesse contexto de exploração do interior pelos bandeirantes que se tem a descoberta dos metais preciosos, tá bom? A gente tem aí vários tipos de bandeiras, né? Era o nome que se davam a essas expedições. O apresamento é isso que eu acabei de falar, é a captura e a escravização de indígenas. Era essa, sem dúvida, a principal atividade, o principal interesse desses bandeirantes. Você também tem o chamado sertanismo de contrato, que é como se os bandeirantes prestassem um serviço mercenário aos senhores de engenho, aos mais poderosos ali na colônia. Eles eram então vendiam, eles prestavam, vendiam seu serviço para alguma pessoa que tivesse interesse. Um exemplo desse sertanismo de contrato é a invasão que se deu ao Quilombo dos Palmares, por exemplo. Aqueles que conseguiram invadir e destruir o Quilombo dos Palmares foram bandeirantes que tinham sido contratados pelos senhores de engenho ali da região, que queriam pôr um fim à fuga e à resistência dos escravos. Ok? É um exemplo de sertanismo de contrato. E a partir do momento em que você tem a descoberta de ouro no interior do Brasil, você passa a ter também essas chamadas bandeiras de prospecção, que nada mais é do que a busca de metais preciosos nessa região. Tá ok? Bem, quais são as grandes consequências desse bandeirantismo? Primeiro, como eu já falei para vocês, vai haver a descoberta de metais preciosos, de pedras preciosas, sobretudo o ouro na região ali de Minas Gerais. Mas você tem também outros metais sendo explorados nessa região, assim como outras pedras preciosas, como por exemplo esmeralda, num outro momento até mesmo diamante, tá ok? E outra característica bem interessante com relação aos bandeirantes, pessoal, é que como eles foram responsáveis por adentrar o território brasileiro, muito do que hoje nós conhecemos como Brasil foi reivindicado a partir dessas expedições bandeirantes. Vocês lembram que o Brasil, naquele início, a partir do Tratado de Tordesilhas, o Brasil, o que a gente chama de Brasil, é na verdade um território muito mais restrito do que é o território brasileiro hoje. Quando é que essa fronteira, que se limitava à linha do Tratado de Tordesilhas, começou a se expandir? A partir dos bandeirantes, a partir dessas expedições que adentravam esse território, ultrapassavam essa fronteira e a partir dessa ocupação do território, o Brasil ele pôde reivindicar para si essas terras. Lá na frente, mais depois, a gente vai ter o chamado Tratado de Madrid, que vai ser o tratado que vai estabelecer as fronteiras do Brasil muito próximas do que elas são hoje. E qual foi o argumento
que os diplomatas usaram para poder reivindicar esse território. O argumento é o que a gente chama de uti possidetis, no termo jurídico, que significa o seguinte: o território pertence àquele que chegou lá primeiro. E os portugueses haviam chegado nesses territórios primeiro. Graças a quem? Graças aos bandeirantes. Ok? Então, eles também têm essa importância, além da questão do ouro. Tá bem? Então aí, olha só, pessoal, essa imagem é uma imagem que representa muito bem o que eram as bandeiras de apresamento. Tá bem? Os bandeirantes eram homens que se juntavam, exploravam o interior do território em busca de captura de índios que eram escravizados, tá ok? Olha só, esse mapa, a qualidade não está muito boa, mas ela mostra de uma forma muito interessante algumas das expedições mais interessantes, mais importantes dos bandeirantes. Né? E ali você tem alguns dos bandeirantes mais famosos que lideraram essas expedições. Você tem o Raposo Tavares, o Borba Gato, o Fernão Dias, o Bartolomeu Bueno, enfim. São nomes aí bastante conhecidos na história do Brasil, principalmente em São Paulo, onde eles são muitas vezes considerados grandes heróis, grandes desbravadores do território. E vejam que algumas dessas expedições, pessoal, elas vão muito além da fronteira que pertencia a Portugal pelo limite do Tratado de Tordesilhas. Então é graças a essas explorações que o Brasil lá na frente vai poder reivindicar o território para si, ok? Muito do que o Brasil conquista ali no Tratado de Madrid é com base nas expedições dos bandeirantes. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a administração aurífera. O que é essa administração aurífera? É como os portugueses administravam o negócio do ouro. Aurífero se remete a ouro, tá, pessoal? Primeira coisa, os portugueses, a coroa portuguesa, logo que fica sabendo da descoberta de ouro, vai estabelecer um controle muito forte nesse território. Os bandeirantes, eles não queriam dividir o ouro com mais ninguém. Vai haver, inclusive, um conflito muito intenso entre os bandeirantes e os portugueses que chegavam ali na região. Vai ficar conhecido como a chamada Guerra dos Emboabas. Porém, os bandeirantes eles saem derrotados e aí a coroa portuguesa estabelece o domínio, o controle sobre aquela região. E aí, para poder fazer esse controle, essa administração, eles criam a chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas é nada mais do que uma representação do governo português nos negócios de mineração. A Intendência das Minas ela era responsável também pela cobrança de impostos. Então, todo ouro, todo metal precioso que era explorado no Brasil tinha que ser entregue uma parte em forma de impostos, em forma de tributos para a coroa portuguesa. Alguns dos tributos mais famosos que a gente tem, eu vou falar agora aqui para vocês. Por exemplo, o mais famoso de todos é o quinto. O quinto, o nome já diz, é referente a 1/5 daquilo que era minerado, ou seja, 20% do ouro minerado tinha que ser entregue à coroa portuguesa lá na Intendência das Minas. Ok? Então, se você quer virar um minerador, se você quer tentar a sorte ali em Minas Gerais, trabalhando na exploração desse ouro, você vai lá, você pode fazer isso, tal, tudo bem. Porém, quando você consegue pegar uma quantia de ouro, uma parte desse ouro tem que ser entregue para a coroa portuguesa. Além disso, você também vai ter a chamada captação, que era o imposto sobre o uso de escravos. Então, se você é um cara muito rico e quer explorar o ouro, você tem o direito de utilizar os seus escravos. Quanto mais pessoas você tiver ao seu serviço na exploração desse ouro, mais chances de ficar rico você tem, mais chances de lucrar. E considerando isso, a coroa portuguesa então vai decidir que seria mais justo cobrar mais impostos desses que tinham escravos na mineração. Agora você também tem, além disso tudo, a finta,
que era um imposto coletivo, ou seja, a colônia como um todo, não eram apenas uma pessoa, mas a colônia como um todo, ela tinha que entregar à metrópole, à coroa portuguesa, a quantidade de 100 arrobas anuais. Então você tem 100 arrobas de ouro que devem ser entregues para a coroa portuguesa, além de todos os tributos que eu já mencionei. 100 arrobas correspondem a mais ou menos 1.500 quilos. Então eram 1.500 quilos de ouro todos os anos que tinham que ser entregues para a coroa portuguesa. Vejam, pessoal, que o governo português enriquece muito a partir desse momento. O problema é que muitos desses recursos que Portugal arrecadava a partir dessa mineração já eram voltados para pagamento de dívidas, principalmente com a Inglaterra. Portugal, nesse momento, já era um país bastante fragilizado economicamente e que dependia muito do comércio com a Inglaterra, sobretudo de produtos manufaturados. E para pagar essa dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, vai se utilizar muito do ouro que foi minerado, que foi extraído aqui do território brasileiro. O problema, pessoal, é que esse ouro uma hora acaba, né? Ele não é um recurso renovável. E é óbvio que com o passar dos anos vai se tornando cada vez mais escasso, né, esse ouro. Vai ficando cada vez menos disponível, mais difícil de encontrar grandes quantidades de ouro. Só que o governo português não quer saber, ele quer que os seus tributos sejam pagos. Para garantir que esses tributos fossem pagos, a coroa portuguesa cria a derrama, que era uma forma compulsória de se pagar os impostos devidos. O governo português então se dava o direito de confiscar os bens das pessoas para poder cumprir aquela cota da finta que nós acabamos de mencionar. É claro, pessoal, que muitas pessoas elas vão ficar bastante insatisfeitas com essa dominação da coroa portuguesa no território. Algumas delas que até então nunca haviam parado para pensar nessa relação entre colônia e metrópole, agora vão olhar para isso de uma forma um pouco mais crítica, de uma forma um pouco mais negativa. Tanto é que algumas dessas pessoas vão começar a pensar, bem, seria talvez mais interessante para nós se nós nos separássemos da metrópole. Vejam que é a partir dessa administração aurífera, é a partir desse aumento do controle da coroa portuguesa sobre a economia colonial que algumas pessoas vão se revoltar diante disso e vão começar a surgir, olha só, as primeiras ideias de independência do Brasil. Isso não existia até então, pessoal. Não havia essa noção de que nós, como colônia, podemos romper relações com a metrópole. A primeira vez que isso começa a aparecer é justamente a partir já da crise da economia mineradora. A partir do momento em que os impostos da coroa portuguesa se tornam muito altos para uma produção que agora está ficando cada vez menor. A partir do momento em que você tem esse aumento de impostos, é claro que muitos vão também tentar burlar esse sistema. Você tem várias tentativas aí ao longo da história de se sonegar os impostos, de sonegar aquilo que era devido à coroa portuguesa. O ouro que era explorado, ele muitas vezes era transformado em pó. Quando esse ouro ele está em pó, é muito mais fácil de você esconder ele, né? de você enganar a fiscalização. Você tem casos, por exemplo, de mineradores que escondiam o ouro em pó embaixo dos cabelos dos seus escravos para que não fossem detectados e tudo mais. Você tem a história do Santo do Pau Oco, onde você esconde o ouro em pó dentro de figuras de santos, né, na parte de dentro e tal. Enfim, você tem várias formas de sonegação desse ouro, né, para a coroa portuguesa. E uma das maneiras que a coroa portuguesa inventou de evitar que isso acontecesse foi com a criação das chamadas casas de fundição, onde onde a coroa agora estabelece que todo o ouro que circulasse na colônia, ele tinha que constar algumas informações. Esse ouro, então, ele não poderia ser circulado em pó, ele tinha que ser feito em barrinhas,
Essas barrinhas elas tinham que conter o selo da coroa portuguesa, o ano em que aquele ouro foi registrado, o peso, o valor e algumas outras informações. A qualquer outro ouro que fosse utilizado na colônia ou em qualquer outro lugar que não contesse esses pré-requisitos era sinal de que era um ouro fruto de contrabando, de tráfico, de sonegação, enfim. Era uma maneira que a coroa portuguesa tinha de garantir que os impostos fossem pagos. Vejam que tudo isso, pessoal, vai trazer insatisfação por parte de alguns colonos, tá bem? E é aí que surge aí a semente das ideias de independência no Brasil. Essa imagem mostra o que é o tal do Santo do Paoco, né, pessoal? Olha que bacana. Você tinha essas figuras de santos que existem até hoje, né? E esses santos eles eram utilizados, eram recheados de ouro em pó para poder esconder esse ouro, para esconder o ouro da fiscalização portuguesa, tá bom? Esse aqui é um exemplo do ouro utilizado nas casas de fundição. Então vejam que eles têm alguns números ali que diz respeito ao ano, ao peso, ao valor, à pureza, e você tem no canto o selo da Casa Real Portuguesa, né, mostrando então que aquele ouro ele era autêntico, que ele era validado, que poderia ser utilizado aí no comércio na colônia, ok? Bom, quais são as grandes consequências da economia mineradora, pessoal? Primeiro, o que nós já falamos, o Nordeste vai ficando um pouco de lado para agora dar mais espaço à região Sudeste. A mineração ela ocorre em Minas Gerais, portanto agora a região Sudeste vai ganhando mais importância, até porque muito desse ouro era escoado pelos portos ali do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, também essas regiões vão ganhando mais importância a partir desse momento. Enquanto que o Nordeste agora vai ficando cada vez mais abandonado, vai ficando cada vez mais de lado. E é a partir desse momento que a região Nordeste vai passando por um empobrecimento e vai passando por um subdesenvolvimento que reflete inclusive até os dias de hoje. Tá ok? A explosão demográfica, o que isso quer dizer? É um momento em que a população da colônia vai crescer muito. Então você vai ter um grande aumento populacional no Brasil por conta dessa atividade mineradora. Você vai ter muitas pessoas saindo de Portugal, principalmente, mas até mesmo de outras partes, vindo para o Brasil na tentativa de enriquecer, na tentativa de se dar bem, né, de ter sorte e conseguir encontrar uma quantidade de ouro que pudesse melhorar a vida daquela pessoa. Olha só para vocês terem uma ideia. No século XVI, 1700, a gente tinha ali uma estimativa de 300 mil pessoas na colônia. Em apenas 100 anos, pessoal, esse número vai saltar para 3 milhões e 300 mil pessoas. Então a gente tem a chegada aí de 3 milhões de pessoas vivendo na colônia agora. Além do mais, se você tem tanta gente vivendo na colônia, você não pode agora simplesmente depender de uma produção pequena. O aumento da demanda por alimento, por produtos em geral, pessoal, aumenta muito. Você tem um aumento do mercado interno. Isso faz com que o desenvolvimento de atividades econômicas que eram antes consideradas secundárias, como a pecuária, eu cheguei a mencionar para vocês, essa atividade ela vai se tornar cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Vejam que a colônia ela está ganhando vida, ela está se tornando mais movimentada à medida em que cresce a população, à medida em que a mineração se torna cada vez mais importante. Por fim, a gente tem a formação de uma classe média no Brasil, porque veja bem, durante a economia açucareira, era basicamente o seguinte: ou você era um grande senhor de engenho, proprietário de terras, ou você era um escravo. Então, ou você fazia parte da elite, ou você era uma mercadoria. Agora, você tem a mineração que permite que pessoas pobres possam ascender socialmente, possam enriquecer, claro. As chances disso são pequenas, mas agora pode acontecer, existe uma possibilidade. A mineração ela promove isso. Portanto, a partir da mineração você tem a formação de uma classe média, pessoas que
não são parte da elite, não são grandes proprietários de terra, mas que graças à mineração vão ter uma vida bastante melhorada. E é justamente essa classe média que vai se sentir mais atingida pela cobrança abusiva de impostos da coroa portuguesa. Esses caras eles vão ter, portanto, uma participação muito fundamental no processo de independência, de emancipação do Brasil. Bem, para a gente terminar, essas imagens, então, pessoal, elas servem só para representar um pouco do que eu falei agora há pouco. Vejam que essas cidades aí, né, no interior de Minas, muito belas por sinal, elas começam a se desenvolver, começam a crescer com muita intensidade a partir aí do século XVIII, graças à atividade mineradora. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, enfim, vão ser muito importantes nesse contexto, tá ok? Olha só para você, eu coloquei esse mapa para vocês compararem a diferença do povoamento do território brasileiro a partir do século XVI, século XVII e depois do século XVIII. Olha só a diferença, eu vou voltar aqui para vocês verem. Então isso aqui é século XVII, é o momento em que a gente está tendo aquela economia açucareira em desenvolvimento. Vejam que a ocupação do território ela se restringe basicamente à região litorânea, com algumas áreas um pouco mais exploradas no interior. Agora vejam que a partir do século XVIII essa exploração ela é muito mais intensa. E vejam que nós temos ali grandes focos de povoamento no interior do território dessa vez. Regiões onde a mineração era uma atividade muito importante. Tá bom? Bem, então, pessoal, eu encerro a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto interessante para a gente entender as origens, as raízes do Brasil. E a gente vai dar continuidade sobre isso numa próxima oportunidade, quando a gente falar um pouco mais sobre o processo de independência e, antes disso, a chegada da família real portuguesa no Brasil. Tá ok? Então, um abraço, até mais.